Salve galerinha! Reta final, os últimos tópicos aí falando de lavagem de dinheiro. Eu disse que esse era um ponto aí que ia tomar bastante tempo das nossas aulas e toma também muitas das questões aí do seu módulo 2 para a prova de CPA 10. Espero que você esteja gostando, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí quais são as suas principais dúvidas, o que você mais tem gostado aí nas aulas da Francesca Educação Financeira. Lá no início, quando começamos a falar de lavagem de dinheiro, eu apresentei para você os indícios de lavagem de dinheiro, mas no final eu também reforcei que mudou algumas regras, principalmente porque os bandidos também se atualizam e aí é preciso que as leis também se atualizem. E pensando nisso, então, foi criado uma nova legislação e já cai na sua prova, trazendo aí que cada entidade agora, não existe mais uma regra fixa, mas sim cada entidade tem que criar mecanismos internos de acordo com o risco baixo, médio e alto de cada pessoa. Como assim, professor? Cada entidade, cada instituição financeira, cada empresa aí que venda joias, imóveis e bens de luxo, por exemplo, tem que criar mecanismos que definem cada cliente, de acordo com o seu perfil e operação, qual é o risco que ele traz aí para a lavagem de dinheiro. É um risco baixo, um risco médio ou um risco alto. Então não tem mais uma regra fixa, mas de acordo com essa movimentação e com o perfil de cada uma das pessoas, de cada um dos clientes, eu crio regras, crio mecanismos que vão ajudar a identificar e permitir aí que com essa identificação eu acione também, eu faça a denúncia no COAF, via SIS-COAF, né, para que essa pessoa seja investigada. Então isso mudou bastante e aí com base nisso agora a legislação não traz mais indícios efetivos na sua prova. O fulano fez tal coisa e tal coisa. Não. Cada instituição precisa entender e os cases na prova, eles trazem essa realidade, trazendo o indivíduo tem esse e esse comportamento, parecido com aquilo que nós já falávamos. Ele está dentro de um nível de risco tal, né? Então, aí você responde ali especificamente aí sobre lavagem de dinheiro. Olhando então um pouquinho para essa realidade, as entidades começaram a focar muito mais em algumas situações. O KYC, Know Your Client, certo? Conheça o seu cliente, então a instituição ela tem que preencher um KYC, um formulário de conheça o seu cliente, colocando as principais informações e com base nessas principais informações eu também defino especificamente qual o risco que essa pessoa me traz. É uma pessoa que tem, por exemplo, uma offshore, né? Uma offshore, uma empresa no exterior, participação numa empresa no exterior e talvez me forneça um risco maior, tenho que tomar mais cuidado. É uma pessoa aí assalariada, é um PEP, pessoa politicamente exposta, a gente vai falar sobre isso num outro momento. Então tudo isso vai estar dentro do Know Your Client, do KYC, que vai ser utilizado para medir esses riscos. Além disso, tem o KYE, Know Your Employed, conheça o seu empregado. A pessoa que está trabalhando aqui, qual o risco que ela me fornece em relação a sigilo de informação, em relação a atuar em conluio com outras pessoas que queiram cometer crimes de lavagem de dinheiro. Então, conhecendo o meu empregado, eu também crio algumas métricas internas que ajudam aí a prevenir, a identificar aí as primeiras fases da lavagem de dinheiro. E, por fim, o KYC, o Know Your Partner, que é conheça o seu parceiro, onde eu vou identificar quem são os meus fornecedores, os meus parceiros e qual o risco que eu tenho também de lavagem de dinheiro ou de algum crime aí direta ou indiretamente nesse sentido, que possa ser realizado aí por esses parceiros e eu possa automaticamente ser afetado. Imagine assim, eu contrato um parceiro para fazer o envio de malotes, né? E dentre dos malotes ali tem muitas vezes o cartão de crédito de algumas pessoas. Então, esse parceiro ele precisa ter uma boa índole para que não corra nenhum risco nesse sentido. Existem outras métricas de segurança, mas eu tenho que mitigar, minimizar todos de acordo com a sua realidade. E aí, por isso, KYC, KYE e KYP
são os termos aí que costumam cair na sua prova e você pode ter alguma pergunta nesse sentido, né? O empregado, o funcionário, né? O cliente tinha uma conta no exterior ou movimentava sua conta assim, assim, assado e foi descoberto um indício de lavagem de dinheiro, como eu poderia ter prevenido isso? Através de um bom KYC, de um bom Know Your Client, que eu conseguiria aí prever melhor as possibilidades de risco desse cliente, né? Então, alguns conceitos nesse sentido que são mais comuns cair na sua prova de certificação. Lembra, não é decoreba, você precisa entender. E na próxima aula a gente vai falar de PEP, não é da OPEP, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não é PEP, é o PEP legal, né? Quem lembra desse desenho? Vamos falar de pessoas expostas politicamente. A gente continua isso aí na próxima aula para fechar o tema de lavagem de dinheiro aqui do nosso módulo 2 de CPA 10 por módulos gratuito aqui na Francesca Educação Financeira.